Olá a todos da lista de transmissão. Agora são 20 horas e 2 minutos, né? Do dia 2 de março de 2026, né? Bom, muitas pessoas têm me procurado, né? No Facebook, lá no TikTok, me pedindo ajuda. No Facebook, pessoas têm me procurado, né? Pessoas que me ouvem, né? Desde 2016 e outras que começaram a ouvir recentemente, né? E aqui também, na lista de transmissão, algumas pessoas, né, preocupadas, e outras com outras perguntas, né, que eu venho tentando responder, tá? Então vamos seguir aquele rito, né? Se você me pedir ajuda e eu fizer um joinha, é porque eu estarei resolvendo para você, nem que sejam uns 80%. Se eu não te responder nada, é porque eu ainda tenho que analisar. E se eu te trouxer a resposta, aí automaticamente você saberá do resultado, tá bom? Mas não fique me mandando mensagem, tranquilo? Há um tempo atrás, eu expliquei a vocês da minha ausência, né? E falei que eu estava participando de várias reuniões governamentais, tanto no planeta, como no intraterreno do planeta, como em uma das luas de Júpiter e de Saturno, né? E aí algumas pessoas na época até me perguntaram: poxa, Carlos, você vai contar tudo para nós? E eu falei que algumas coisas eu poderia dizer e outras eu já tinha dito, inclusive naquelas datas que eu dei em 2019, né? E agora, né, ufólogos, pessoas que fazem podcasts aí, youtuber afora, jornalistas, né, estão me procurando por e-mail também, que é mais fácil, né, e é uma coisa mais sigilosa do que mandar mensagem pelo Facebook. E estão me perguntando, né, se eu posso falar um pouco mais do que está acontecendo no mundo afora, por que que o mundo está indo para essa direção, por mais que eles estão ouvindo, né, e por mais que muitos já tiveram, né, ouvido os meus áudios, agora eles estão fazendo um levantamento para poder trazer um resumo, né, de tudo. E o que eu disse para essas pessoas é aquilo que eu sempre disse, né, nos meus áudios que eu gravei por aqui, tá bom? Tudo que vai acontecer, né, vai acontecer. Queria eu, Carlos Henrique Fonseca, que tudo fosse uma ilusão, sabe? Queria eu que tudo que eu contei para vocês a respeito do meu contato, né, com seres alienígenas, extraterrestres, intraterrenos e outros que são dimensionais, para a gente não misturar muito a coisa, mas são tudo a mesma coisa, para vocês entenderem, né? São pessoas que estão em outras dimensões, todo mundo sabe do que eu quero dizer aqui. Queria que tudo isso fosse uma grande mentira na minha vida, né? Ou queria eu que eu tivesse nesse momento, inclusive nesse exato instante que eu estou gravando para vocês aqui, que eu estivesse em coma, né? E que agora eu acordasse e perguntasse o que aconteceu e a pessoa falasse comigo, o médico, né? O enfermeiro, olha, você está assim desde 2007 ou desde 2003 para 2004, foi quando eu fui diagnosticado com câncer, né? Que você tá em coma e agora você acordou, né? 20 anos depois, 20 e poucos anos depois, mas você acordou. Então eu queria que tudo isso fosse uma grande mentira com M maiúsculo, né? Mas, infelizmente, não é. Entendeu? Infelizmente, não é. Tudo que está acontecendo no Oriente Médio é para uma terceira guerra mundial, tá? É para dizimar a população. Vários
empresários, né, multimilionários estão acionando, né, os seus bunkers. Existe um teatro que é a libertação daquelas pessoas, mas é tudo uma mentira, em cima de uma mentira, e essa sim é com M maiúsculo, né? Então, desde quando vocês me conheceram, eu falei para vocês que tudo é um teatro nesse mundo. Um teatro que leva à fome, um teatro que leva à guerra, um teatro que leva mudança de ideologia, disputas ideológicas e por aí vai. Certo? Então, catástrofes sempre aconteceram desde a fundação do mundo, quando o homem caiu, né? Os primeiros homens caíram, né? No plural e não no singular, que foram os Raiazins, né? Que foram enganados por aquela raça réptil, como eu já contei para vocês. E de lá para cá, a frequência, ou seja, a energia, a força do pensamento, ela passou a interagir com a força da natureza, né? E a natureza nos jogou, tá? E nos achou em falta. E aí ficou aquela briga energética, né? Eu vou dizer assim, para que haja, né, um fácil entendimento. E aí os homens, né? Quando eu falo homens no plural, é porque também me refiro à mulher. Eles passaram a ser castigados pela força e pelo espírito com E maiúsculo, né? Que está na terra, no ar, na água, no fogo, como eu sempre disse. E isso eu aprendi quando eu estive com Atilio, né? Quando eu conheci o planeta Kank. Quem ouve os meus áudios sabe do que eu estou dizendo, né? Foi ali que eu vi a energia sobre a energia, certo? Então, é muito complicado, certo? Porque isso causa pânico nas pessoas, causa medo. Hoje, com as redes sociais, tudo é exposto, né? Ninguém consegue fugir de nada. Ao mesmo tempo que tentam controlar, eles não conseguem, correto? Porque existe também outro lado que tem que permitir que isso chegue para que as pessoas vejam, para que as pessoas tenham chance de se preparar e por aí vai. Certo? Então, o que me dá orgulho, entre aspas, né, é que tudo que eu falei, graças aos meus criadores, né, e os criadores dos meus criadores, e por aí vai, fizeram cumprir, né? Tudo aquilo que, de forma decente, eu pude falar, sem remediar, certo? E eu sempre fui transparente com cada um de vocês quando eu disse, olha, vai acontecer o pior para esse mundo, ou seja, para quem é pessoa. Porque planeta é uma coisa, mundo é outra. Mundo são as pessoas, né? Quando Arne Toliel disse, eu vim para cá e estou no mundo, mas não pertenço ao mundo. Porque eu sei de onde eu vim. E para onde eu vou, para aqueles que me escolheram, eu irei preparar um lugar. Quem foi cristão viu isso na figura do Jesus Cristo, né? Que na verdade é o Arne Toliel. Então, nós somos o mundo, mas não podemos estar no mundo, ou seja, não podemos participar e nem nos permitir nos influenciar
por aquilo que outrem acha ser certo ou errado. Nós temos que ter a nossa própria opinião para tudo. Por isso que eu sempre disse para vocês, olha, gente, eu posso falar de planetas, de seres alienígenas, extraterrestres, intraterrenos, eu posso contar tudo que até aqui eu experienciei e vivi e vivo. Só que ninguém deve acreditar numa só vírgula. Por quê? Porque, como eu disse várias vezes, a partir do momento que eu impor isso a vocês, eu estou sendo canalha e injusto. Certo? Porque sou eu quem vivo isso. E quando falo do passado, fui eu quem vivi isso. Não foram vocês. Apesar de alguns da lista, como eu já contei relatos, né, terem visto e tocado. Certo? Então, tirando essas pessoas, que eu já dei testemunho delas, você que me ouve aí e que não teve a sua experiência com E maiúsculo, você não tem que acreditar 100% em mim. Porque eu não dou o direito de você me cobrar absolutamente nada. E nem me pedir que eu prove alguma coisa. Agora, a partir do momento que eu impor isso a você, que me ouve, aí sim, você tem toda legitimidade moral de me cobrar e de me exigir alguma coisa. Tá? Ninguém está fazendo isso, pode ficar tranquilo. Eu estou aqui dando um exemplo do porquê que eu deixo vocês serem livres, porque eu sou livre. E aquilo que eu desejo de melhor para mim, eu desejo para quem eu tenho consideração, porque eu não amo ninguém. Desde o começo eu sempre fui verdadeiro em dizer essas coisas. Eu não tenho amor, eu não tenho sentimento. Quando eu choro, às vezes eu nem entendo por que eu estou chorando. É um lado mais humano, entendeu? Eu me compadeço porque eu vivi, antes de ser quem eu sou, as situações. Que nem eu passei fome, tive que trabalhar cedo, entendeu? Sei o que é ser humilhado, sei o que é ser pisoteado, sei o que é ter que esperar alguma coisa. Sei que a palavra fé, ela nada mais é do que algo criado para que quando você fracassar, a sua mente e outrem te culpe por isso. Olha, você não conseguiu porque você tem pouca fé. Olha, você não conseguiu porque você não teve fé o suficiente. E até a sua consciência, o seu subconsciente vai te acusar. Por isso que desde sempre, a partir do momento que cada um de vocês me conheceram, eu fui verdadeiro em dizer que a esperança, ela é o que é. Então, quando você diz, eu sei que o mundo está em ruína, mas a minha esperança diz que eu, aí você fala o seu nome completo, sua data de nascimento e o nome da sua mãe ou do seu pai, tá? Ou pode falar também dos dois, e você complementa. Sei que isso não me atingirá, porque novidades me alegrarão e alegrarão a todos que estão ao meu redor e de redor. Isso são práticas que eu sempre ensinei, mas que muitos têm preguiça de fazer. Lembrando que ninguém é obrigado, mas quando eu insulto vocês em dizer que muitos têm preguiça de fazer, é porque ao olhar para cada um de vocês, eu vejo que vocês estão praticando as mesmas coisas que vocês praticavam antes de me conhecer e melhoraram por um tempo e depois que me conheceu, continua ainda fracassando. Entendeu? Então a esperança com E maiúsculo, ela é real. Ela nunca vai te acusar. Por isso, no ditado popular que foi implantado
em todo ser humano, seja ele quem for, eu vou falar dessa forma, em qualquer parte do mundo, dentro desse globo, porque esse planeta não é plano, os limites da Antártica não estão ali naquelas paredes de gelo, que nada mais é paredes por consequência da altura das ondas da época, né? Mas enfim, todos sabem desse ditado, que a fé não, a esperança é a última que morre. E outros vão dizer, a esperança nunca morre. Mas a verdade é que ela nunca morre mesmo. E mesmo que você use o termo a esperança é a última que morre, ela vai continuar sendo viva, porque você vai morrer. E você não vai saber onde está a esperança. E a esperança, ela é uma equação de quem você é. A esperança é a sua sorte, a esperança é o seu azar. Então, por isso que você tem que tomar cuidado com o que sai da sua boca. Porque enquanto você estiver pensando e não praticando, a lei Asto, ela tem a legitimidade legal de não permitir por ela mesma, porque ela é autossuficiente por si só, de nenhuma consequência vir sobre você. Mas a partir do momento que você abre a sua bocarra, que você pratica o seu pensamento, expressa com E maiúsculo o seu pensamento, a palavra negativa chamada desgraça, né, ela vai pousar na sua cabeça e em tudo que você tem. E você se tornará um nada. Mas enquanto a negatividade estiver na sua mente e você combater sem abrir a boca, mal nenhum te sucederá. Entenderam? Lembra que eu ensinei para vocês que o arrependimento após a prática, ele é nulo, ele não existe. O arrependimento ele tem que partir antes da prática, porque depois que você praticou, entra naquele ditado popular: um cristal quebrado nunca será o mesmo, o leite derramado nunca voltará para a panela, ou seja lá o que foi fervido nele, né, usado para ferver, enfim. Então são consequências que todos vocês da lista de transmissão sofrem, tanto para o positivo quanto para o negativo, certo? E o maior sacrifício que nós temos que aguentar e suportar é a espera com E maiúsculo. Porque a espera com E minúsculo, ela é ignorada pelo pensamento e pela prática de cada um. Entenderam? Mas quando você espera em si mesmo e você delega a você mesmo todo tipo de autoridade e pratica isso, você cresce. Certo? Mas a partir do momento que você cresce e você murcha, você não está sendo real com você. E aí, você volta para a prática do zero, onde tudo começa sem o seu consentimento e sem o seu saber, porque você não sabe o que está acontecendo. E por você não saber o que está acontecendo, o que acontece? Você sempre vai reclamar. Você vai reclamar da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, do seu patrão, dos seus funcionários, da sua namorada, namorado. Você vai reclamar dos seus fracassos e você vai até reclamar do seu sucesso. Porque tem muitas pessoas que quando chega onde quer, vê as outras pessoas chegando e ainda tem a coragem de dizer: era melhor não ter conseguido. Porque agora que eu consegui, eu estou arrastando esse monte de desgraça. Deu para vocês perceberem? Então, o meu silêncio na lista de transmissão, ele é um silêncio para que vocês pratiquem aquilo que eu ensinei e se vocês quiserem. Entenderam?
E eu deixo as coisas acontecerem para vocês verem que aquilo que saiu da minha boca, ele é real e é verdadeiro. Que homens e mulheres do espaço, seja alien ou extraterrestre, ou intraterreno, ou pessoas dimensionais, eles não são brincadeira. Então hoje vocês estão vendo tudo que eu falei desde 2016, para vocês que me conheceram a partir daí, até hoje, o presente momento. Então eu fico monitorando, né, a lista de transmissão e eu vejo coisas que antes me entristeciam. Hoje, sinceramente, não tenho remorso nem tristeza nenhuma sobre, entendeu? E é vocês que têm que se segurar naquilo que vocês têm. Porque muitos de vocês não conseguiram construir com a força do pensamento. Não é agora que vocês irão conseguir. A não ser que vocês alcancem um patamar de nível fora do comum. Entendeu? E eu não estou falando isso para desanimar ninguém. É porque, para muitos, eu vejo que a prática ela é soberba, ela é falha. Só pratica no momento do interesse. Né? Eu ensinei a cada um a olhar no espelho e se valorizar e dizer, olhando para você, o quanto você é importante para você mesmo. E quantos de vocês praticam isso hoje? Certo? As instruções que eu dei sobre algumas práticas, do que pode, do que não pode fazer, e ainda abrir a margem absoluta de dizer, pratiquem se acreditar. Muitos praticaram, outros não, entendeu? Muitos estão adoecendo na lista, outros estão saindo da doença, muitos estão quebrados, outros estão saindo dessa quebradeira. Tudo é uma questão daquilo que você escolhe. E aí, eu vejo as pessoas se desesperarem, né? E procurar o Carlos. Ô Carlos, aconteceu isso, o que eu posso fazer? Eu não sei. Eu não sei. O que eu sabia, eu ensinei. Então, o que eu ensinei foi o que eu sabia e é o que eu sei, mas eu estou aqui para evoluir. Eu não quero voltar para ensinar a mesma coisa. Certo? Porque eu não posso ser somente ouvinte. Eu tenho que ser praticante daquilo que eu faço e falo, né? E aí eu vejo o desespero, a tribulação, a angústia. É problema na justiça, é problema na saúde, é problema financeiro, né? É críticas em cima de críticas, é resmungo em cima de resmungo. E ali eu olho para muitos e vejo que a solução está chegando com S maiúsculo, né? E aí a pessoa começa a resmungar, reclamar, ela emana essa energia, né, que as pessoas podem dizer que é vibração, seja o que for, e aquilo vai só retrocedendo. O que veio em passos curtos volta em passos largos. E aí a pessoa não entende. Poxa, estava aqui na minha mão e sumiu. Deve ser porque estava na sua mão e não nas suas mãos. Porque quando algo está na minha mão, no plural, eu tenho que tomar muito cuidado. Mas quando está ou estão nas minhas mãos, eu posso relaxar, porque se uma não der conta de segurar, a outra segura até a outra descansar. Porque a adversidade da vida, na vida, vocês vão ter. Eu tenho. Se eu compartilhasse com vocês os meus problemas, né?
muitos iriam se desesperar. Eu que sou eu, por conhecer tudo que me foi dado a conhecer, mesmo sem o meu consentimento, né? Eu ainda tenho que esperar, certo? Imagina vocês que só ouvem eu falar, porque muitos aqui já me conheceram pessoalmente, mas outros ainda não tiveram o prazer ou o desprazer de me conhecer pessoalmente, né? Porque aqueles que tiveram o prazer e depois reclamaram, hoje tem o desprazer, porque eu estou comendo um por um, que nem eu falei para vocês, né? Eu sei que muitos da lista aqui têm contato com Beltrano, com Ciclano, com Fulano e sabe como é que a vida dessa pessoa tá uma desgraça com D maiúsculo. Eu como de pouco a pouco, porque eu aprendi que comer rápido não tem graça. O prazer está no sofrimento, né? Por mais que isso soe absurdo, né? Para muitos aqui que ainda não conhecem na sua totalidade os meus áudios, né? Mas dessa forma que funciona. Correto? Então eu que sou eu, né? Que sem o meu consentimento eu fui levado em outro mundo, que sem o meu consentimento eu vi, né? No dia 20 de agosto de 2007, aquela esfera com aquelas pessoas, né? De um sistema solar, de Sirius A. Por que eu falo sem meu consentimento? Porque eu fui para o Parque Nacional da Serra do Canastra para morrer. Era o meu direito. E esse meu direito foi tirado. Né? Foi tirado. Correto? E depois, 3 dias, no dia 23 de agosto de 2007, fui levado até a Lua. Da Lua, fui levado para Sirius A. E de lá começou tudo isso. Eu já fui em tantos lugares, e vi tantas coisas e aprendi tantas coisas, que eu uso códigos e sigilos para poder me conter. Por isso que eu falo que se eu tiver sem códigos e sigilos, ninguém pode ficar perto de mim. Entendeu? Não porque eu seja excepcional. É por causa da energia mesmo e do conhecimento. Porque conhecimento mata também. Entendeu? O conhecimento mata. Então, eu que sou eu tenho que esperar.